Vocês acreditam que uma simples frase pode destruir 8 anos de casamento? Pois eu também não acreditava. Até aquela Páscoa maldita. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos, e eu estava preparando a ceia mais especial da minha vida quando minha sogra Valdirene decidiu me colocar no meu devido lugar. Na frente da minha família inteira, ela se levantou, ergueu a taça de vinho e disse as palavras que mudaram tudo. Esta casa sempre será minha. Vocês são apenas hóspedes aqui. Naquele momento, senti meu mundo desabar. Mas o que eu descobri depois? Isso sim foi o verdadeiro choque. Uma mentira que durava anos e que fazia de mim cúmplice de algo que eu nem sabia que existia. Vocês querem saber como uma Páscoa de chocolate virou o dia mais amargo da minha vida? Então fiquem comigo, porque essa história vai mexer com vocês tanto quanto mexeu comigo. Deixa eu explicar como tudo começou para vocês entenderem o tamanho da bomba que explodiu na minha cara. Eu sou a Mariana. Trabalho como enfermeira aqui em Campinas e conheci meu marido Júlio numa festa de formatura em 2016. Ele era tudo o que eu sonhava. Carinhoso, atencioso, família estruturada. Quando nos casamos em 2017, foi natural irmos morar na casa da família dele. A casa era grande, tinha espaço de sobra e a Valdirene, minha sogra, sempre foi, como posso dizer, acolhedora demais. No começo, eu achava fofo ela querer cuidar de tudo. Deixa que eu faça o almoço, filha. Não precisa se preocupar com a limpeza. Aqui sempre foi assim. Júlio dizia que era sorte ter uma sogra tão prestativa. E eu, boba, concordava. Afinal, quantas noras podem dizer que tem uma sogra que faz tudo por elas, né? Mas conforme os anos passaram, comecei a perceber uns detalhes estranhos. Quando eu mudava alguma coisa de lugar, no dia seguinte estava tudo arrumado, do jeito que ela gostava. Quando eu comprava algum objeto para decorar, ela sempre tinha um comentário. Ah, fica bonito, mas não combina muito com o estilo da casa. E Júlio? Júlio sempre dava aquele sorriso sem graça e mudava de assunto. Em 2022, nosso filho Davi nasceu, e eu pensei que as coisas iam melhorar. Que finalmente eu seria vista como a dona da casa, a mãe da família. Mas não. Se antes eu era tratada como uma filha que precisava de orientação, agora eu era uma filha que não sabia cuidar direito do próprio bebê. Mariana, não é assim que se dá banho. Mariana, essa fralda não está bem colocada. Mariana, quando o Júlio era pequeno, eu fazia diferente. Vocês conseguem imaginar como é frustrante viver assim? Sempre sendo corrigida, sempre sendo orientada, sempre sendo tratada como se fosse uma eterna aprendiz na própria casa? Mas eu engolia tudo porque... Bem, tecnicamente não era minha casa mesmo, né? Era da família do Júlio. Pelo menos era isso que eu pensava. E foi exatamente por isso que eu quis fazer aquela Páscoa de 2025 ser especial. Seria a primeira Páscoa do Davi que ele ia entender um pouquinho, e eu queria que fosse perfeita. Eu queria mostrar para a Valdirene que eu também sabia receber, que eu também podia fazer uma festa linda, que eu merecia estar ali. Ah, se eu soubesse o que estava por vir. Gente, eu me empolguei tanto com essa Páscoa que vocês não têm ideia. 2 semanas antes, eu já estava planejando tudo nos mínimos detalhes. Queria que fosse a celebração mais linda que aquela casa já tinha visto. Comprei decorações temáticas no shopping, daquelas bem caprichadas. Coelhinhos de pelúcia, ovos coloridos para pendurar, toalhas de mesa com estampa Pascal, até um centro de mesa com flores amarelas e lilás que custou 120. Uma fortuna para o meu orçamento, mas eu queria impressionar. Passei o fim de semana inteiro decorando cada cantinho. Coloquei guirlandas na porta de entrada, espalhou ovinhos de chocolate pela casa toda para o Davi encontrar, montei um cantinho especial para as fotos. A Valdirene ficava me observando com aquele olhar, como posso explicar? Era como se ela estivesse avaliando cada movimento meu. Que trabalheira, né, filha? Ela dizia. Mas o tom não era de admiração, era quase de pena. O cardápio eu planejei com muito carinho. Pernil assado com abacaxi, farofa especial, salada de maionese, torta de limão e, claro, um bolo de cenoura, que era a paixão do Júlio. Gastei a 680 reais só no supermercado, dinheiro que eu tinha guardado das horas extras no hospital, porque queria que tudo saísse do meu bolso. Era a minha forma de mostrar que eu também contribuía, que eu também podia ser a anfitriã perfeita. Mas o que mais me deixou feliz foi conseguir convencer minha família a vir. Meus pais, seu Antônio e Dona Célia, sempre foram meio tímidos com a família do Júlio. Eles achavam que éramos de classes diferentes. Bobagem, né? Mas eu insisti tanto que eles toparam vir junto com minha irmã Patrícia e o marido dela, o Rogério. Seria a primeira vez que as 2 famílias iam conviver mais tempo juntas.
e eu estava ansiosa para que todos se conhecessem melhor. Vai ser lindo, amor, eu disse para o Júlio na véspera. Finalmente nossas famílias vão se aproximar de verdade. Ele sorriu, mas percebi que estava meio tenso. Você acha que sua mãe vai gostar de tanta gente? Perguntei. Claro que sim, ele respondeu, mas desviou o olhar. Na manhã da Páscoa, acordei às 6 para começar os preparativos. A Valdirene já estava na cozinha. Ela sempre acordava cedo. E quando me viu, fez um comentário que deveria ter me alertado. Nossa, que agitação toda! Parece que vamos receber a rainha da Inglaterra. Eu ri, achando que era brincadeira, mas agora percebo que tinha veneno naquelas palavras. Enquanto eu corria de um lado para outro, ajeitando os últimos detalhes, ela ficava sentada na mesa da cozinha, tomando café e me observando. De vez em quando soltava umas frases como: "Na minha época, a gente não fazia tanto alvoroço para uma ceia simples." Ou: "Espero que toda essa decoração não estrague a pintura das paredes." Mas eu estava tão focada em fazer tudo perfeito que ignorei todos os sinais. Que burra eu fui. Quando minha família chegou às 18 horas, eu estava radiante. Meus pais vieram com aquela roupa de domingo, meio tímidos, mas sorridentes. A Patrícia trouxe uma sobremesa deliciosa e o Rogério estava com aquele jeito descontraído dele, tentando quebrar o gelo. O Davi estava uma fofura com a roupinha de coelhinho que eu comprei especialmente para a ocasião. No início, tudo parecia estar fluindo bem. Fizemos o tour pela casa, coisa que eu sempre quis fazer, mostrar cada cantinho que eu tinha ajudado a cuidar todos esses anos. Meu pai elogiou o jardim, minha mãe adorou a decoração da mesa. Eu me sentia orgulhosa, sabe? Como se finalmente estivesse mostrando que aquela também era minha casa. Mas aí, a Valdirene começou com as histórias da família. Gente, vocês não imaginam como foi constrangedor. Ela trouxe álbuns de fotos antigas e começou a contar sobre cada móvel, cada objeto, cada cantinho da casa. Essa mesa aqui pertencia à minha avó. Esse aparador eu comprei quando me casei. Aquele quadro ali foi presente do meu falecido marido. Cada frase era acompanhada de um olhar significativo, como se ela estivesse marcando o território. O pior é que ela começou a me tratar de forma diferente na frente dos meus pais. Sabe quando alguém muda completamente o comportamento quando tem plateia? Era exatamente isso. Mariana, querida, você poderia buscar mais vinho na adega? Mariana, amor, acho que a salada está precisando de mais tempero. Mariana, filha, você esqueceu de colocar guardanapos na mesa. Tudo dito com aquele tom doce, mas que me colocava claramente na posição de ajudante. Minha mãe começou a me olhar com cara de preocupação. A Patrícia tentava puxar outros assuntos, mas a Valdirene sempre voltava para as tradições da família, para como as coisas sempre foram feitas nesta casa. O Júlio? O Júlio estava mais quieto que porta de cemitério. Toda vez que eu olhava para ele pedindo socorro com os olhos, ele desviava o olhar ou mudava de assunto. O momento mais tenso foi quando meu pai, tentando ser gentil, elogiou como eu tinha deixado tudo bonito. A Mariana sempre foi caprichosa mesmo, disse ele orgulhoso. E a Valdirene respondeu: "Ah, sim, ela se esforça bastante para agradar. É importante quando a gente está na casa dos outros, né? Sempre fui assim também quando era mais nova e visitava a casa da minha sogra." Gente, o silêncio que caiu naquela mesa. Meu pai não entendeu direito, mas eu senti como se tivesse levado um tapa na cara. Casa dos outros? Depois de 8 anos morando ali? Depois de cuidar de cada detalhe daquela casa como se fosse minha? O Rogério, coitado, tentou quebrar o clima falando sobre futebol. A Patrícia começou a brincar com o Davi, mas eu já estava com o coração acelerado, sentindo que algo muito pior estava por vir. E vocês sabem o que é pior? Eu estava certa. Gente, o que aconteceu depois foi tão surreal que até hoje eu me pergunto se não foi um pesadelo. Estávamos na sobremesa, todo mundo meio mais relaxado depois de algumas taças de vinho, quando a Valdirene se levantou da cadeira. Ela tinha aquele sorriso estranho no rosto, sabe? Aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos. "Pessoal", ela disse, batendo levemente na taça com a colher para chamar atenção. "Eu gostaria de fazer um brinde especial nesta Páscoa tão bonita." Todo mundo parou de conversar e olhou para ela. Eu pensei: que fofo, ela vai me elogiar, vai dizer que gostou da festa. Que inocente eu era. Ela ergueu a taça bem alto, olhou para cada pessoa na mesa e aí soltou a bomba. "Quero que todos aqui saibam uma coisa muito importante. Esta casa sempre será minha. O Júlio e a Mariana são apenas hóspedes aqui. E hóspedes precisam respeitar as regras da casa e de quem realmente manda." Gente, o silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor.
Eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Meu pai ficou com a boca entreaberta. Minha mãe arregalou os olhos. A Patrícia me olhou com uma expressão de choque total. O Rogério engasgou com o vinho. E o Davi, coitadinho, continuou brincando com os ovinhos de chocolate, alheio à bomba que tinha acabado de explodir. Hóspedes. A palavra ecoava na minha cabeça como um martelo. Depois de 8 anos cuidando daquela casa, depois de limpar cada canto, depois de gastar minhas economias para fazer aquela festa perfeita, eu era apenas uma hóspede. O que mais me doeu foi ver a cara do Júlio. Ele não estava surpreso. Ele estava constrangido? Envergonhado? Mas não surpreso. Como se já soubesse que aquilo podia acontecer. Como se fosse algo que eles já tivessem conversado antes. Valdirene. Meu pai tentou falar, mas ela o interrompeu. Não, seu Antônio, é importante que isso fique claro. Eu não quero mal-entendidos. Esta casa tem história, tem tradição. E eu pretendo manter assim enquanto eu viver. Eu estava tremendo. Literalmente tremendo de raiva, humilhação e desespero. Na frente da minha família. Na festa que eu organizei com o meu dinheiro, na casa onde eu morava há 8 anos. E o pior, todo mundo estava olhando para mim, esperando uma reação, e eu estava completamente sem chão. Júlio, eu consegui sussurrar. Você vai falar alguma coisa? Ele olhou para mim, depois para a mãe, depois para o prato. Mãe, acho que você bebeu um pouco demais. Foi tudo que ele conseguiu falar. Um pouco demais? Ela tinha acabado de me humilhar na frente da minha família inteira e ele achava que era só efeito do álcool? Naquele momento, eu entendi que estava completamente sozinha. E vocês não imaginam o que ainda estava por vir. O resto da noite foi um borrão de constrangimento e tensão. Minha família tentou disfarçar, mas eu via nos olhos deles a preocupação e a indignação. Minha mãe veio até mim na cozinha e sussurrou: Filha, isso não está certo. Você não merece ser tratada assim. A Patrícia estava visivelmente irritada, fazendo caras e bocas sempre que a Valdirene falava. Eles foram embora mais cedo do que o planejado, e eu morri de vergonha. Assim que a porta se fechou, eu explodi. Júlio, agora você vai me explicar que diabos foi aquilo. Ele tentou me acalmar com aquele jeito dele. Amor, você viu que ela bebeu demais. Você conhece minha mãe? Ela fica assim quando bebe. Assim como? Humilhando a própria nora na frente de visitas? Júlio, ela me chamou de hóspede, na frente dos meus pais. Depois de eu ter gastado 800 reais para fazer essa festa, depois de 8 anos morando aqui, cuidando desta casa como se fosse minha. Eu estava gritando, e não me importava se ela estava ouvindo do quarto dela. Mariana, por favor, abaixa a voz, você está exagerando. Exagerando? Gente, vocês acreditam? O homem que deveria me defender estava me acusando de exagerar. Ela não quis dizer nada demais, é só o jeito dela de falar. O jeito dela de falar? Júlio, ela deixou bem claro que eu não tenho lugar nesta casa, que eu sou uma intrusa tolerada. Eu estava chorando de raiva, de humilhação, de decepção. E você ficou lá sentado como um poste, não disse uma palavra para me defender. Ele suspirou, passou a mão no cabelo. Aquele gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. Mariana, você sabe como minha mãe é. Se eu confrontar ela, vai ser pior. É melhor deixar passar. Amanhã ela nem vai lembrar que disse isso. Deixar passar? Deixar passar? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Júlio, você é meu marido. Eu sou sua esposa, mãe do seu filho. E você quer que eu deixe passar uma humilhação dessas? Não é humilhação. Você está dramatizando. Minha mãe te adora. Você sabe disso. Mentira. Eu sabia que ela não me adorava. E agora tinha certeza de que ele também sabia. A discussão durou mais de 2 horas. Ele insistia que eu estava exagerando, que era só jeito de falar da Valdirene, que eu deveria ter paciência, porque ela era idosa e estava acostumada a mandar na casa dela. Casa dela. Até ele estava usando essa expressão. Então é isso, Júlio. Depois de 8 anos de casamento, eu descubro que nunca tive um lar de verdade? Que sempre fui só uma hóspede tolerada? Ele não soube o que responder. E esse silêncio dele doeu mais que qualquer palavra. Naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes. Irônico, né? Finalmente eu estava no meu lugar apropriado, segundo a Valdirene. E foi lá, sozinha, olhando para o teto que eu comecei a questionar tudo. Será que outros sinais eu tinha ignorado? Será que meu casamento era uma mentira? Mas vocês não imaginam o que eu ia descobrir nas próximas semanas. As semanas que se seguiram foram um inferno, gente. A Valdirene agiu como se nada tivesse acontecido.
mas ao mesmo tempo intensificou cada comportamento controlador que eu tinha aprendido a engolir durante todos esses anos. Era como se a declaração dela na Páscoa tivesse sido uma espécie de libertação. Agora ela podia mostrar abertamente quem mandava ali. Na segunda-feira seguinte, cheguei do plantão no hospital e encontrei minha decoração de Páscoa toda guardada. Ah, filha, achei melhor guardar logo, né? Essas coisas ficam empoeiradas se deixar muito tempo, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meus 120 de centro de mesa estavam jogados numa caixa no depósito como se fossem lixo. Mas não parou por aí. Ela começou a reorganizar a casa toda. As almofadas que eu tinha comprado para o sofá não combinam com o estilo da sala. As plantas que eu cuidava com tanto carinho estão no lugar errado. Vou mudar para onde pega mais sol. O quadro que o Júlio me deu de presente de aniversário fica melhor no quarto de vocês, né? Aqui na sala não combina. Cada dia era uma nova humilhação sutil. Ela voltou a cozinhar todos os dias, como se eu fosse incapaz. Deixa que eu faço, filha. Você trabalha tanto. Mas o tom não era de carinho. Era de quem estava retomando o controle do seu território. E o pior, ela começou a dar palpite em como eu cuidava do Davi. Mariana, esse menino está muito manhoso. Mariana, não é assim que se dá comida para criança. Mariana, quando o Júlio era pequeno, eu tentava conversar com o Júlio todas as noites, mas ele sempre tinha a mesma resposta. Amor, tenha paciência. Ela está ficando mais velha, mais teimosa. É fase. Fase? A mulher estava me expulsando da própria casa e era fase? Júlio, eu não aguento mais. Ela está me tratando como se eu fosse uma empregada. Como se eu não tivesse direito nenhum aqui. Ele suspirava, me abraçava, prometia que ia conversar com ela. Mas nunca conversava. Ou se conversava, não adiantava nada. O estopim foi quando ela mudou a fechadura do quarto que eu usava como escritório. Ah, eu preciso de um lugar para guardar as coisas do seu falecido pai, ela explicou. Mas aquele era meu espaço. Ali eu estudava, fazia meus cursos online, guardava meus livros. E agora estava trancado, e eu nem tinha a chave. Isso é o fim da picada, eu gritei para o Júlio. Ela está me expulsando aos poucos. Primeiro minha decoração, depois meus móveis, agora meu escritório. O que vem depois? Meu quarto? Meu filho? Mariana, você está paranoica. Minha mãe não está te expulsando. Mas eu via nos olhos dele que até ele estava começando a perceber que a situação tinha saído do controle. Foi nessa época que eu comecei a ter insônia. Ficava acordada de madrugada pensando: como eu deixei chegar a esse ponto? Como eu fui tão cega? E foi numa dessas noites sem sono que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir a verdade sobre aquela casa. E vocês não vão acreditar no que eu encontrei. Gente, eu estava desesperada. Não conseguia mais dormir direito. Não conseguia me concentrar no trabalho. Aquela situação estava me consumindo por dentro. Foi quando eu decidi que precisava entender de uma vez por todas qual era a minha real situação naquela casa. Se eu era mesmo só uma hóspede, eu precisava saber disso oficialmente. Numa quinta-feira que eu estava de folga, peguei todos os documentos que consegui encontrar e fui até o cartório de registro de imóveis. Meu coração estava disparado. Eu tinha medo do que ia descobrir, mas precisava saber a verdade. A funcionária foi super atenciosa quando expliquei que queria verificar a situação do imóvel onde eu morava. Senhora, a casa está registrada em nome de Júlio Henrique Moreira desde 2019, ela me disse, mostrando a tela do computador. Eu quase caí da cadeira. Como assim? Desde 2019? Ela confirmou. Sim, houve uma transferência de propriedade. Antes estava em nome de Valdirene Santos Moreira, mas foi transferida para o filho. Minha cabeça estava girando. 2019? Isso significava que há 6 anos o Júlio era o dono legal da casa. Mas como? Por quê? E mais importante, por que a Valdirene continuava agindo como se fosse a dona? Posso ver mais detalhes? Perguntei, tentando manter a voz firme. A funcionária me mostrou que havia um financiamento em andamento e que as parcelas estavam sendo pagas regularmente. As parcelas são debitadas de uma conta no nome do proprietário, ela explicou. Saí do cartório completamente atordoada. Júlio estava pagando o financiamento da casa há 6 anos e nunca me contou? Pior, a Valdirene não sabia que não era mais a proprietária legal? Ou sabia e estava fingindo? Minha cabeça era um turbilhão de perguntas. Cheguei em casa e fui direto procurar os extratos bancários do Júlio. Eu sabia onde ele guardava, nunca tinha mexido porque confiava nele. E lá estava. Todo mês, religiosamente,
uma parcela de $1.847 sendo debitada para financiamento habitacional Caixa. Há 6 anos! Mas o que mais me chocou foi encontrar um envelope com documentos escondido no fundo da gaveta. Eram os papéis da transferência da casa. E tinha uma carta manuscrita da própria Valdirene, datada de 2019. Meu filho, estou transferindo a casa para seu nome porque confio em você. Sei que você vai cuidar bem dela e de mim. Não precisa contar para ninguém agora. Vamos manter como sempre foi. Gente! Vocês conseguem entender o que isso significava? A Valdirene sabia que tinha transferido a casa para o Júlio. Ela sabia que não era mais a dona legal. E mesmo assim continuava me tratando como intrusa. Me humilhando. Me fazendo sentir como se eu não tivesse direito nenhum ali. E o Júlio? O Júlio era cúmplice dessa farsa. Ele deixava a mãe me humilhar. Deixava ela agir como dona. Deixava eu me sentir como hóspede. Sendo que ele era o verdadeiro proprietário há 6 anos. Naquele momento, sentada no chão do quarto com aqueles papéis na mão, eu entendi que meu casamento era baseado numa mentira gigantesca. E que eu tinha sido feita de idiota por anos. Mas agora eu tinha as cartas na mão. E vocês vão ver como eu usei essa informação. Gente, quando eu descobri toda essa farsa, senti uma mistura de raiva, decepção e alívio. Finalmente eu entendia por que me sentia tão perdida, tão sem lugar. Não era paranoia minha. Eu realmente estava vivendo numa mentira há anos. Esperei o Júlio chegar do trabalho naquela noite. Coloquei todos os documentos em cima da mesa da sala e disse: "Senta aí. Nós precisamos conversar agora." Ele viu os papéis e ficou branco. "Mariana, eu posso explicar." "Explicar? Júlio, você me deixou ser humilhada pela sua mãe durante anos, sabendo que você é o dono desta casa. Você deixou ela me tratar como intrusa, como hóspede, sendo que eu tenho mais direito de estar aqui do que ela." Ele tentou justificar. "Amor, eu não queria magoar minha mãe. Ela sempre se sentiu dona desta casa. É o único lugar que ela conhece." Magoar a mãe? E eu? Eu não importava? "Júlio, você tem 2 opções." Eu disse, com uma calma que nem eu sabia que tinha. "Ou você assume de uma vez por todas que esta é sua casa, estabelece limites claros com sua mãe e me trata como sua esposa e dona desta casa. Ou eu vou embora. E levo o Davi comigo." Vocês precisavam ver a cara dele. Ele percebeu que eu estava falando sério, que eu não ia mais aceitar ser cúmplice daquela farsa. No dia seguinte, ele chamou a Valdirene para uma conversa. Eu fiz questão de estar presente. "Mãe, preciso te falar uma coisa. Esta casa é minha há 6 anos. Você transferiu para mim, lembra? E a Mariana é minha esposa, mãe do meu filho. Ela não é hóspede. Ela é a dona desta casa tanto quanto eu." A cara da Valdirene foi impagável. Ela tentou argumentar, fazer drama. Mas o Júlio, pela primeira vez em 8 anos, foi firme. "Mãe, você pode continuar morando aqui, mas as regras mudaram. Esta é a casa da Mariana e minha. E se você não conseguir respeitar isso, talvez seja melhor procurarmos outro arranjo." Sabe o que aconteceu? A Valdirene, que sempre foi tão poderosa, tão controladora, ficou pequenininha, porque no fundo, ela sabia que estava errada. Ela sabia que tinha abusado da situação. Hoje, 2 meses depois, nossa dinâmica familiar mudou completamente. A Valdirene ainda mora conosco, mas agora ela pergunta, antes de mexer nas minhas coisas. Ela me trata com respeito. E o Júlio? Ele aprendeu que casamento é parceria. Não é deixar a esposa se virar sozinha. Mas vocês sabem o que eu aprendi com tudo isso? Que às vezes a gente aceita migalhas pensando que é amor. Que às vezes a gente se diminui tanto que esquece do próprio valor. Eu passei 8 anos me sentindo grata por poder morar numa casa que, na verdade, era minha por direito. Descobri que não era hóspede na casa. Era hóspede no meu próprio casamento. E hóspedes podem escolher quando ir embora. Sorte a minha que eu escolhi ficar e lutar pelo que era meu. Mas agora, com as cartas na mesa e a verdade exposta, eu finalmente me sinto em casa. Na minha casa.